deu essa mudança tão brusca de área, né, depois de um tempo, inclusive, de exercer a profissão na medicina? Como que você decidiu, de repente, ir para letras? Aconteceu alguma coisa que te levou a considerar esse caminho? Ela pode ter sido radical, mas não foi brusca, né? Foi uma coisa que aconteceu ao longo de vários anos. Terminando o curso de medicina, eu ingressei na residência médica na área de psiquiatria. E em seguida eu fui para psicanálise. E aí eu comecei a ler o Freud. Na época, as traduções eram muito precárias para o português. Eu me valia muito de uma tradução espanhola, mas que também tinha deficiências, aí eu resolvi estudar alemão, né? Fui até o Instituto Goethe, aqui em São Paulo, e comecei a ter aulas de alemão, e isso me habilitou a começar a ler também outros textos, né? Começar a ler literatura alemã. Como eu tinha vontade de me dirigir, de migrar para alguma área nas humanidades, né? Eu falei, bom, esse é o caminho, né? Literatura, uma coisa que eu gosto, né? Eu estou habilitado já para ler os textos, pelo menos ainda que de maneira precária, e resolvi investir. Eu vim para a faculdade e comecei a frequentar cursos, sobretudo na área de literatura alemã, na maior cara de pau. Eu simplesmente chegava para os professores e falava, com licença, eu sou Tércio Redondo, gostaria de assistir sua aula. Nunca ouvi um não, era sempre assim, pode se sentar aí, acompanhe o curso, fique à vontade. E eu era bom aluno, eu fazia os trabalhos, eu fazia a prova, ganhava a nota, tudo informalmente, né? Nunca estive matriculado nos cursos de graduação aqui. Fiz algumas coisas também na área de teoria literária, eu fiz IEL, né, 2 semestres, sempre assim, né, nessa informalidade. Isso me ajudou, me deu uma base para em seguida eu ingressar no mestrado. É claro que eu tinha muitas deficiências, até hoje tenho. Eu não fiz um curso de letras, deveria ter feito, né, porque eu tenho conhecimentos muito parcos, uma série de áreas, ou então conhecimento nenhum. Mas foi assim que as coisas aconteceram. Eu também trabalhava, né, como médico, eu não tinha todo o tempo do mundo para estudar, mas foi possível. Eu fiz o mestrado com uma professora, a professora Irene Aron, que havia sido minha professora num desses cursos de graduação, e até eu peço licença a vocês para contar uma anedota, né, dessa professora. No primeiro dia de aula, eu cheguei atrasado, uns 5 minutos atrasado, assim, porque eu estava, acho que chegando do hospital, uma coisa assim, e me atrasei. E fui sentar lá no fundo da sala. No fim da aula, eu fui lá conversar com a professora e disse, a professora, desculpe o atraso, mas é o seguinte, eu sou fulano de tal e eu queria acompanhar seu curso como ouvinte. Ela virou para mim e falou assim, bom, fique à vontade. Aqui, um aluno ouvinte tem todos os deveres e nenhum direito. E deu risada. No fim, ela se tornou a minha orientadora de mestrado, doutorado, uma pessoa a quem eu devo muito, né? Uma pessoa importantíssima na minha formação, sobretudo na pós-graduação, que me acompanhou muito bem, sempre com muita generosidade. Eu não poderia deixar também de registrar aqui essa minha admiração e respeito por essa figura, hoje aposentada já há vários anos, mas uma professora exemplar. Existe algo que você ainda gostaria de realizar enquanto professor pesquisador na sua área? Tem milhares de coisas que eu gostaria de realizar, milhares. Há outras línguas que eu gostaria de conhecer, né? O russo, né, cuja habilitação tem você nos seus quadros. Eu gostaria de saber grego, gostaria de ter um latim muito melhor do que aquele que eu tenho. E não é pura veleidade, é porque essas línguas são fundamentais, são importantes e infelizmente eu não tenho acesso direto. Felizmente há os tradutores, os bons tradutores, que nos trazem esses textos para que a gente possa conhecer, pelo menos se aproximar minimamente dessas literaturas e de outros textos não literários. Eu faço uma pesquisa já há alguns anos em torno da obra do Brecht, que é um autor basicamente conhecido no país, aqui no Brasil, pela obra no teatro. Ele escreveu peças de teatro, ele dirigiu teatro, ele desenvolveu toda uma teoria, né, e uma prática teatrais, né, cujo impacto se faz sentir até hoje, né, inclusive aqui no Brasil, onde o Brecht é um dramaturgo muito encenado,
né, o tempo todo, muito discutido, muito debatido. E agora, eu pessoalmente venho trabalhando mais com os textos de prosa, ficcional e não ficcional, e também com a lírica, que ainda tem uma certa dificuldade de entrar no país. Lírica é sempre complicado porque, do ponto de vista da tradução, né, a tradução de poemas, quando você pega poesia metrificada, rimada, trazer isso, né, com o vigor, com a força, ou eventualmente com a leveza, com a delicadeza que ela tem no original, né, isso tudo se perde, né, com a tradução. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu traduzo e eu sei das dificuldades e da alegria também, que é quando a gente consegue acertar minimamente com uma tradução. Mas eu tenho procurado escrever artigos, tenho procurado chamar a atenção das pessoas para a importância da lírica, que nem sempre é perseguida sequer pelos estudiosos do Brecht que trabalham mais na área de teatro, porque na obra do Brecht, lírica, prosa e teatro, elas estão imbricadas, elas estão absolutamente ligadas, assim, elas estão presentes, né? Você tem uma poesia que é um pouco dramática, você também, por outro lado, tem nas peças momentos de lírica, presença de lírica, né? Os cantos, a música que é importante, as canções e tudo mais. Para quem trabalha com Brecht, não dá para escapar, na minha modesta opinião, não dá para escapar de uma atenção, né, dirigida a cada um dos gêneros pelos quais ele transitou. Tércio, a gente gostaria de saber como foi a sua experiência na primeira graduação. Se você poderia contar um pouco das impressões que você tinha antes e agora, depois de fazer parte desse mundo. Então, a minha primeira graduação não foi em letras. Eu sou médico de formação, exercia a profissão por alguns bons anos e acabei migrando para letras, né? Eu comecei a estudar alemão, acabei me interessando pela literatura, eu sempre gostei de literatura, sempre li bastante, e encontrei um caminho. É claro que são universos bastante diferentes, né? E eu também tenho a questão de que eu estudei no interior, eu não estudei em São Paulo, né? Uma cidade pequena na época, Botucatu tinha 80 mil habitantes quando eu morei lá, e isso facilitava muito a convivência, né? Não só entre nós, os alunos, mas também com os professores e com funcionários e tudo mais, né? Alguns professores meus são amigos meus até hoje, né? Porque a gente teve uma certa intimidade, a gente frequentava a casa desses professores, eles eventualmente frequentavam as nossas repúblicas, e isso foi um dado interessante, que eu não encontrei mais em São Paulo. A realidade aqui é outra. Eu sinto um pouco de falta nisso aqui na faculdade, que é de haver mais convivência entre os alunos, né? Às vezes eu percebo uma certa dispersão. É difícil, mas acho que é importante lutar para que a convivência na faculdade seja um fator importante na formação dos alunos. Eu sempre digo para os meus alunos de sala de aula, né, vocês têm que falar entre vocês, né, vocês não podem falar só com o professor, vocês não podem, vocês estão lendo um texto, vocês têm que fazer um trabalho, conversem entre vocês, mostrem o texto que vocês produziram para os colegas, para pedir opinião, né? A opinião dos colegas é sempre muito importante, né, para não ficar refém só eventualmente da opinião, do palpite do professor. Mas é um pouco isso. Não sei se eu estou respondendo bem a sua pergunta, Guilherme, mas teve essa passagem. Agora, preciso também acrescentar o seguinte, né? Eu venho dessa experiência como médico, eu trabalhei em clínicas, em hospitais, em clínica privada e também no equipamento público. Eu tinha uma sensação muito boa quando eu vinha para este prédio aqui. Eu tinha uma identificação muito grande, assim, me sentia muito bem nos corredores, conversando com as pessoas, com os professores, com os colegas, assim, isso aqui se tornou de fato o meu mundo privilegiado, né? No momento que eu estava de fato já me afastando da clínica. Foi um prazer enorme, até hoje né? Eu me sinto muito bem quando vou à biblioteca, quando ponho os meus pés aqui no prédio. Bom, sobre a habilitação alemão. A habilitação ela é mais focada em tradução, em lecionar ou no próprio idioma? A
A nossa área de alemão, ela está dividida, né, nesses segmentos que você acaba de apontar, né. Eu acredito que não haja uma prevalência de uma coisa sobre a outra, né. É uma formação na graduação que engloba, evidentemente, o estudo da língua, para aprender a falar, se comunicar, ouvir, entender e ler, né. Existe um outro aspecto que é o literário, né? Estudar a literatura alemã, isso depois de ter aprendido previamente, pelo menos a parte mais básica da língua. E existe o terceiro componente, que é da tradução. Então, língua, literatura e tradução estão caminhando o tempo todo mais ou menos junto. A literatura chega um pouco depois, porque a nossa área entende que a maior parte dos alunos, a imensa maioria dos alunos, vem para o curso sem conhecimento prévio, né? Então, o aluno, quando ele vai para o alemão, ele pode ir tranquilo, no sentido de que ele não precisa ter conhecimento prévio, né? As aulas começam já no início da habilitação, com muitas aulas de língua, então tem um aprendizado. É possível aprender, né? Há alunos que aprendem, né, que já no final do curso já estão falando. Agora, isso depende muito do esforço pessoal dos alunos, né? Dos meus colegas eu posso dizer que existe um empenho formidável, né? Eu tenho, assim, a excelência do ensino de língua na minha área, ela é reconhecida por todos. Alunos que se empenham, que se interessam e que buscam alguma coisa também fora do curso, né? Eles se beneficiam bastante. Quando eu digo coisas fora do curso, não estou me referindo simplesmente a se matricular numa aula, num curso de línguas, né, particular. Eu estou me referindo à possibilidade que hoje nós temos de ouvir coisas, ouvir podcasts, ouvir no celular, né, para ir treinando a língua. Procurar ler cotidianamente coisas em alemão para também ir adquirindo vocabulário. Tem todo um esforço que tem de ir além daquele momento em sala de aula. Senão você não aprende nenhuma língua, isso todos nós sabemos. E os alunos também vão percebendo isso por experiência própria. O mercado editorial da língua alemã tem demanda no Brasil? Tem demanda, Guilherme, tem demanda. A língua alemã, quer dizer, os países de língua alemã não são muitos, mas tem uma produção literária considerável. Não só aquilo que está sendo produzido hoje, né, mas aquilo que foi produzido antes. A partir de finais do século XVIII, a língua alemã começa a apresentar um grupo de escritores de tendências literárias muito próprio, né, e que são vitais hoje, são reconhecidamente fundamentais. No caso do Brasil, nós temos ainda textos importantíssimos de autores também muito importantes e muito conhecidos do século XIX que ainda não chegaram, mesmo do século XX. Tem muita coisa por ser traduzida. Então, o mercado editorial é carente, né, em todos os sentidos, porque o mercado editorial precisa de tradutores, bons tradutores, mas não é só isso. Ele precisa, por exemplo, de gente que forneça informação, né, para as editoras com sugestões de textos. Eu, na minha prática de tradutor, eu comecei apresentando textos para as editoras. Falei, olha, isso aqui eu gostaria que vocês editassem isso aqui, eu estou a fim de traduzir, né, insistindo um pouco, e aí eu conseguia, conversando com os editores, tal, publicar um autor, às vezes pouco conhecido no país, porque nas editoras você sempre tem alguém que sabe bem inglês, você tem alguém que sabe francês, espanhol, e alemão é mais difícil, né? E por isso às vezes as coisas não chegam, né, ao conhecimento. Havendo um pouco dessa insistência, havendo um trabalho, vamos chamar assim, de catequese dos editores, é possível conseguir espaço, ampliar ainda mais o espaço para a literatura alemã a ser traduzida. Então, tem demanda, sim, e não é pequena. Os editores às vezes se queixam, né, que eles têm dificuldade de arrumar bons tradutores. Bom, Tércio, a gente tem aqui estigmatizado no Brasil que a língua alemã é do país da Alemanha, né? Mas a gente sabe que há outros países que se utilizam da língua alemã
E eu gostaria de saber se a gente chega a ver isso, quais seriam esses países de seu conhecimento, e se a gente chega a ver essas produções de alguma outra forma dentro da habilitação do alemão. Boa pergunta, Guilherme. Na nossa área, a gente costuma se referir, né, à literatura não como literatura alemã, mas como literatura em língua alemã, né, para desde cedo chamar a atenção dos alunos para o fato de que é uma literatura mais vasta do que aquela que é produzida pela Alemanha especificamente. A gente tem de lembrar o seguinte: o alemão, inclusive, ele já foi falado num território mais extenso do que é hoje o da Alemanha, da Áustria, da Suíça. Havia produção literária alemã no que hoje é a Rússia, ou que é a Polônia, ou que é a República Tcheca, né? Porque você tinha o Império Austro-Húngaro, que pegava a antiga Tchecoslováquia, a Hungria, né? Húngaros escreviam em alemão, porque o alemão em várias regiões da Europa, desses lugares que eu acabei de citar, por exemplo, era a língua de cultura, né? Então, o Kafka é um exemplo clássico, né? Ele era tcheco, nascido em Praga, né? Mas constituiu toda a sua obra em alemão, né? E há outros autores, né, mais ou menos em situações análogas à do Kafka. E até hoje, né, você pega o caso da Áustria, só para citar o exemplo da Áustria, você pega autores fundamentais como Thomas Bernhard ou a Jelinek, né? São escritores austríacos que são absolutamente canônicos, né? Vêm sendo traduzidos no Brasil com bastante frequência. Então tem bastante coisa, né? Ou um suíço, né, que é da minha predileção, o Robert Walser, que é um escritor que há alguns anos já vem sendo editado no Brasil pela Companhia das Letras, né? É toda uma literatura, né, que chega com atraso, né? O Walser é um fulano que foi descoberto em meados do século XX, porque ele teve uma vida muito complicada e foi um pouco ignorado em vida, mas hoje é um autor fundamental, né? No Brasil só começou a chegar agora, no fim do século XX, início desse século. Mas enfim, vamos caminhando. E tem muita coisa para ser traduzida, muita coisa. Você tem algum conselho para quem deseja estudar em faculdades fora do Brasil? Quais são as principais diferenças, dentro do seu conhecimento, entre as formações em faculdades estrangeiras de língua alemã e as brasileiras, no caso da habilitação em letras alemão? Bom, as diferenças existem, Guilherme, e elas não dizem respeito só à questão do alemão. Não. Se você vai fazer um ano de um outro tipo de curso, sabe? Você estuda psicologia ou medicina ou engenharia e você faz um ano fora, você vai encontrar mais ou menos as mesmas diferenças de formato da universidade, a maneira como as aulas são ministradas, os seminários, a maneira como o acesso que você tem às bibliotecas. Você tem as dificuldades e você tem as gratificações, né? Então, aproveitar a chance de estudar numa faculdade no exterior, né, é sempre uma coisa bem, bem bacana. Eu acho que isso não pode ser assim uma coisa de muita preocupação para os estudantes. Como o Brasil, né, é um país carente de bolsa, né, você não tem tantos alunos assim viajando, tendo essa oportunidade de fazer um ano que seja, né, da sua habilitação na própria Alemanha, ou na Áustria, ou na Suíça, sei lá, né? Isso não acontece. Mas eu acho que você pode aprender bastante aqui. E quando você vai para a pós-graduação, as chances começam a aumentar um pouco. No mestrado e sobretudo no doutorado, a possibilidade de uma bolsa sanduíche e tal. Agora, nós temos algumas parcerias com universidades alemãs e aparecem eventualmente algumas bolsas, né? Não há bolsa para todos os alunos, né? Mas há possibilidades de se estudar mesmo na graduação, né? Que, claro, eu acho que é uma oportunidade extraordinária. Quando você vai para um outro país, não importa qual,
tem uma coisa aqui importante, que é o seguinte: você tem aquilo que se chama de experiência internacional. Você entra em contato com um país diferente, com uma cultura diferente, com uma culinária diferente, com modos de convivência diferentes, inclusive de convivência acadêmica. Você depara um outro tipo de biblioteca, às vezes muito mais bem equipado. Tem toda uma série de questões, para não falar da língua, né? Em que você, nesse tipo de situação, a possibilidade que você tem de adquirir fluência na língua se expande enormemente, né? Então é sempre bom, né? Eu acho que para quem está numa habilitação de alemão ou qualquer outra língua aqui na faculdade, ter no horizonte a possibilidade de um dia, né, estudar num país de língua alemã é sempre uma coisa bacana. Eu acho que quem está muito afim e se esforça e batalha, né, as chances são sempre maiores, né, num momento ou outro da vida. Qual autor ou obra é a sua maior inspiração no universo da habilitação alemão e por quê? Olha, o maior autor para mim é Deus, pelo seguinte: é a Bíblia, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu tive formação religiosa quando criança, e a Bíblia se tornou um livro meio central na minha vida, assim. Eu tenho, assim, o estilo da Bíblia, a Bíblia brasileira, né? Na verdade portuguesa, né? Na tradução do João Ferreira de Almeida, é um texto que está na minha cabeça, assim, uma coisa, assim, é um livro que é meio central para mim, volta e meia. Eu disse Deus porque, de acordo, né, com a crença, né, religiosa, Deus é o autor da Bíblia, que, né, se faz expressar por escritores que foram inspirados por ele para escreverem o texto sagrado, né? Então, a Bíblia, e eu fui ler a Bíblia da tradução do Lutero, que é lindíssima também. Agora, se eu puder falar de uma segunda figura, de um segundo autor, é o Brecht, né? É o autor que me ocupa. Eu acho que é um autor que tem coisas a dizer para nós, para nossa geração, para o nosso tempo ainda, de uma maneira muito consistente, assim, a forma dele pensar a literatura, a forma dele pensar o teatro, a prática que ele teve dessas coisas. Você pega a lírica dele, né? É uma lírica que hoje que fala conosco, né? Fala com a nossa experiência contemporânea, de um mundo violento, né? Um mundo dividido entre classes, um mundo difícil de viver, o mundo dos exilados. Todas essas coisas estão presentes ali, né? Não é mera subjetividade, é uma outra coisa, uma poesia que se expande, que se abre por um horizonte muito mais largo de experiências, né? Então, o Brecht, né, é o autor que eu estudo e que tem um impacto enorme, assim. Enfim, é um autor que eu estudo e descubro e redescubro praticamente todos os dias. Tércio Redondo, por que escolher a habilitação em alemão? Parece uma pergunta fácil de responder, mas não é, embora eu seja professor justamente dessa habilitação. Eu acho que várias coisas podem levar alguém a escolher a habilitação de alemão. Porque se você tem interesse por literatura, né, o alemão é um prato cheio, né? Porque a quantidade de autores, de textos da literatura alemã, né, que são fundamentais aí no século, principalmente no século XIX, no século XX até hoje, isso é uma coisa gigantesca. É todo um universo, né, interessantíssimo, importante, fundamental a ser explorado. Se você pensa em se tornar um tradutor, uma tradutora, é a mesma coisa, né? Como eu já havia dito, existe uma demanda, né? As nossas editoras são carentes de tradutores de alemão, porque não é uma língua tão disseminada, né? Não é como o inglês e o espanhol, que tem muita gente capaz de fazer esse trabalho. No alemão, o universo de tradutores ainda é muito reduzido, né? É claro que a demanda é menor do que a demanda para livros em inglês, ou espanhol, ou francês. Mesmo assim, eu acho, tenho um pouco intuitivamente, empiricamente, eu vejo que a relação não é a mesma, né? Que a demanda, né, proporcional por tradução em alemão é maior do que aquela que existe
com relação a outras línguas mais faladas, mais conhecidas. Claro, como nas outras habilitações, abre-se uma possibilidade de pesquisa, de vida acadêmica, enfim, e outras coisas mais, né? Enfim, como eu disse, é difícil responder essa pergunta, né? O que eu só posso dizer é que nós temos uma habilitação bastante forte, né, muito bem constituída, com colegas que são exímios na sua área de atuação, né? Eu já mencionei aqui os colegas de língua que dão uma formação inicial, até uma alfabetização, né, que eu diria que é espetacular, dadas as nossas condições e limitações, né? Tem os meus colegas de literatura, né, todos muito bons, gente que pesquisa muito, um trabalho muito sério, muito consistente, né? Da mesma forma a área de tradução, né, na qual nós também nos esforçamos, né, para que ela se incremente, para que ela se torne cada vez mais forte. Então tem todo um conjunto. Eu acho que é uma área em que essas coisas se distribuem de maneira bastante equilibrada, né? Língua, tradução e literatura. Então abre-se um campo assim para quem tem expectativas com relação a essas áreas. Então fica o convite. O alemão está de braços abertos, lembrando mais uma vez, isso é importante ressaltar, que não é necessário chegar com conhecimento prévio de alemão. Esse conhecimento se adquire ao longo do curso, né? Ninguém vai ser obrigado a começar a ler textos em alemão sem ter tido um aprendizado prévio, né? Isso está garantido. Todas as dificuldades, claro, né? Ninguém vai sair com um conhecimento elevadíssimo de alemão nesses poucos anos de graduação, mas com o conhecimento básico para enfrentar as tarefas que são cobradas no curso, isso, né, basta se envolver, se estudar, e eu acho que está garantido.